Por favor, abra a Escritura em Apocalipse, no capítulo de número 3, versos de 1 a 6. Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Hoje estaremos estudando a respeito da igreja na cidade de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, vireis como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Permitam-me a metáfora, antes de dizer até mesmo o tema do estudo de hoje. Imaginei que a nossa igreja estaria hoje lotada por conta do Dia dos Namorados, né? Eu imaginei que hoje a nossa igreja estaria com um número bem maior, bem mais expressivo. E digo isso por conta da simbologia que há entre a igreja e Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Era de se esperar que a noiva estivesse aqui hoje para homenagear, honrar, celebrar o noivo, que é Jesus Cristo. Essas analogias, elas nos levam a uma reflexão, porque tantas pessoas hoje se desdobraram em manifestações de carinho, de ternura e de afeto, justas, honrosas, corretas, mas nós não podemos esquecer do que é mais importante. Então hoje eu imaginei que nós teríamos uma expressão maior por conta do reconhecimento da noiva, da importância do noivo. Dito estas palavras, o tema de hoje é o chamado de Cristo ao arrependimento. Sardes, uma igreja espiritualmente morta. Como tenho feito nas outras oportunidades, vou iniciar então pelo contexto da cidade para a compreensão do texto. Sardes, outrora uma gloriosa cidade, capital do reino da Lídia, isso no 7º século antes de Cristo. Uma cidade que estava localizada numa posição extremamente estratégica. Ela estava numa montanha, em cima de uma montanha, e o acesso à cidade era um acesso dificílimo. Daí um dos seus elementos de proteção, daí um dos elementos de orgulho dos seus moradores. Suas muralhas eram belíssimas e traziam segurança aos habitantes de Sardes. A época em que mencionei, quando da existência do reino da Lídia, Creso era o rei deste império. E este império, este reino, cuja capital era Sardes, era riquíssimo, porque a região era uma região rica em ouro. A extração de ouro era uma atividade intensa, e isso acumulou fortuna para a cidade, a ponto de haver um adágio, que o adágio dizia: tão rico quanto Creso. Então, a questão econômica, a questão financeira, era algo que as pessoas podiam usufruir dos benefícios, das vantagens que o dinheiro podia oferecer na cidade de Sardes.
E mesmo depois dos seus dissabores, que foram 2 dissabores, e um muito irônico, inclusive com o próprio Creso, porque Creso fez uma consulta a uma divindade grega e a divindade o alertou quanto ao perigo do orgulho, quanto ao perigo da soberba, quanto ao perigo da altivez. E segundo a lenda, a divindade o preveniu que seria perigoso ele atacar Ciro, o rei da Pérsia. Mas Creso não deu ouvido à divindade, tomado pelo seu orgulho. Ele investiu contra Ciro, o rei da Pérsia. E a sua incursão o levou ao fracasso naquele momento da batalha. Ele retorna para a cidade com o que restou das tropas, se reorganizou e ainda movido pelo orgulho e pela soberba, ele estava convicto de que Ciro jamais conseguiria avançar, adentrar na sua inexpugnável cidade. E ele então tomou as medidas que julgou serem medidas necessárias, porém desprezou algo que se constituía em uma possibilidade, qual seja, que as tropas de Ciro escalassem a montanha. Ele não imaginava que isso viesse a acontecer. Então a sua guarda não se preocupou em nenhum momento em proteger a cidade, tomando como base tal possibilidade. E porque eles desprezaram a possibilidade, eles não foram vigilantes, Ciro fez isso. Mandou que os soldados escalassem a montanha e os soldados penetraram na cidade e destruíram a cidade. Isso no século 6 a.C. No século 3 a.C., Antíoco, o Grande, fez a mesma coisa. Invadiu a cidade, valendo-se da ausência de vigilância e do orgulho dos seus moradores, da negligência das suas tropas. O que é que Antíoco fez? A mesma estratégia que Ciro utilizou. Quer dizer, não era para a cidade ter deixado isso acontecer. Era para que a vigilância fosse exercida, era para que a lição fosse aprendida, mas novamente reinou o orgulho e a negligência, do tipo, nunca acontecerá conosco. E aconteceu. E a cidade foi novamente invadida, foi novamente destruída. Em 17 depois de Cristo, ela foi devastada por um terremoto e reconstruída por Tibério. Portanto, a época em que o texto foi revelado a João e a visão foi revelada a João e o texto foi enviado à igreja, era algo relativamente recente à reconstrução da cidade. Seus moradores continuavam orgulhosos, altivos, soberbos e ricos, porque economicamente eles eram bem-sucedidos. Então, a época em que a carta é endereçada à igreja em Sardes, os seus moradores, os moradores da cidade e, consequentemente, a membresia da igreja e, consequentemente, a grande maioria da igreja vivia na mesma situação que a grande maioria da cidade. Então, aqui não havia nenhum problema econômico, não havia nenhum problema financeiro, pelo contrário, eles tinham dinheiro de sobra. Eles eram economicamente muito bem sucedidos. Este é então um resumo da história da cidade e o contexto onde a igreja estava localizada. Lembre-se que essa igreja também vai ter aí um período de existência de aproximadamente 40 anos também. Ela está na mesma linha temporal das demais igrejas, muito provavelmente filha também da igreja de Éfeso. Como o Senhor se apresenta à igreja? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Certamente, meus amados irmãos, o amor do nosso bendito e glorioso Redentor pelo seu povo, pela sua igreja, não há palavras para que nós possamos defini-lo, porque é algo que nós não temos como expressar. E o que me chama a atenção é que, dado
ao quadro desta igreja, ele começa com uma palavra de ânimo, ele começa com uma palavra de esperança, ele começa dizendo que tem saída. O que é que o Senhor Jesus diz à igreja quando ele faz a sua apresentação? O que é que ele quer dizer quando afirma ter os 7 Espíritos de Deus? Isso aqui é uma menção ao Espírito Santo. Ele diz à igreja que ele, Jesus, ele tem a plenitude do Espírito. O Senhor Jesus diz à igreja que ele é aquele que envia o que efetivamente traz vida, que gera vida. E esta ideia, a ideia de associar os 7 Espíritos de Deus com o Espírito Santo, é uma ideia que está presente no Antigo Testamento. Nós leremos um texto e eu deixarei outro texto como referência para você. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 11, verso número 2. Isaías, capítulo 11, verso de número 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se você contar aqui, você vai ver, primeiro, Espírito do Senhor, 1, de sabedoria, 2, de entendimento, 3, de conselho, 4, de fortaleza, 5, de conhecimento, 6, de temor, 7. Isso mostra a plenitude do Espírito de Deus. E aqui o texto começa dizendo que o Senhor Jesus, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele tem o Espírito do Senhor, ele tem aquele que traz vida. O outro texto que eu quero deixar com você pode ler posteriormente em casa, diz respeito ao livro do profeta Ezequiel, no capítulo 4, de 1 a 10. Você vai ver aqui mais especificamente no versículo 2, a menção à questão dos candeeiros, das lâmpadas, uma alusão ao Espírito Santo de Deus. E por que que o Senhor Jesus começa a sua apresentação à igreja em Sardes, falando a respeito daquele que traz vida? Por quê? Por conta da situação da igreja. Ele diz: conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. O Senhor Jesus está dizendo que ele, por meio do seu Espírito, é aquele que traz a vida. É aquele que pode reavivar a igreja, é aquele que pode trazer a igreja a um estado de plenitude, a um estado de vida, a um estado de graça, a um estado de desenvolvimento. E é muito interessante, meus amados irmãos, que o alinhamento da apresentação feita pelo Senhor Jesus é: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós sabemos que as estrelas faz alusão aos anjos, que faz alusão ao pastor da igreja. Esta é a alusão primária. O que é que o Senhor está dizendo à sua igreja? Que por meio do seu Espírito e por meio do ensino da palavra, há esperança para a igreja. Por meio do Espírito Santo de Deus e do ensino fiel da sua palavra, a igreja pode sair do seu estado de morte, do seu estado de letargia, do seu estado de indiferença, do seu estado de apatia, do seu estado de pobreza. É isso que ele está dizendo. Então ele traz, antes da censura, uma palavra de esperança. Domingo passado, segundo o calendário litúrgico, foi celebrado o dia de Pentecostes. Nós praticamente não temos esta celebração, infelizmente, deveríamos atentar mais para essa questão. No Antigo Testamento, Pentecostes estava atrelado à celebração pela colheita. Era uma festa que celebrava a colheita, celebrava os frutos, celebrava o resultado. No Novo Testamento, houve um redirecionamento. E no Novo Testamento, o que se celebrava em Pentecostes era a dádiva da lei.
celebrava-se o ato de Deus ter entregue a lei ao seu povo. Nos dias de Jesus, quando Pentecostes era celebrado, a ênfase maior era no aspecto da doação da lei. E aí, então, eu vi agora, mais recentemente, um rabino. Ele estava vociferando, porque ele dizia, não tem que celebrar a dádiva do Espírito Santo, tem que celebrar a doação da lei. Pentecostes é a celebração da lei, não tem nada a ver com a dádiva do Espírito. E eu fiquei pensando, quanta ignorância, porque se ele atentasse bem, ele viria que pela sua providência, o Espírito de Deus foi derramado no dia de Pentecostes, porque tem tudo a ver, porque a lei provém do Espírito, e a lei sem o Espírito não traz vida. Se o Espírito de Deus não der graça para o entendimento da palavra, a palavra por si só não haverá de gerar vida. Então tem tudo a ver que nós celebremos a dádiva, o derramamento do Espírito de Deus, quando é celebrado a entrega da lei, porque é o Espírito de Deus quem nos deu a palavra, e é Ele quem faz com que a palavra tenha vida, e que se celebre a colheita, porque quando o Espírito de Deus aplica a palavra ao coração do homem, ali há frutos, ali há resultados, ali há vida. Então é assim que o Senhor se apresenta à sua igreja, por meio do seu Espírito e do ensino fiel. A vida brota, a vida surge, a vida vem à tona, e nós devemos então glorificar a Deus por isto, meus amados irmãos. É assim que o nosso Redentor se apresenta. Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que traz vida. Abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 7. Veja como tudo está devidamente alinhado. O Filho, o Espírito, a Palavra, a vida, tudo conectado. Onde tem o Filho, tem o Espírito, a Palavra e a vida. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Ah, meus amados irmãos, é assim que ele se apresenta àquela igreja. Vamos ver aqui o que ele então vai mais detidamente abordar com aquela comunidade. Ele começa dizendo assim: conheço as tuas obras. Então o problema ali não era um problema de inércia, não era um problema de apatia. Aquela igreja era uma igreja que tinha obras. Agora a grande questão é: quais obras? Sabe por quê? Porque o versículo 2, parte B, diz assim: porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então quer dizer que ela tinha atividade, ela tinha produção, ela tinha alguma coisa a apresentar. Contudo, o que ela apresentava não era tido por íntegro diante de Deus. Muito provavelmente ela tinha sua atividade eclesiástica regular, tinha suas celebrações, tinha os seus cultos, tinha os seus ajuntamentos, tinha tudo isso. Muito provavelmente ela tinha ações e envolvimentos na cidade. Muito provavelmente. Muito provavelmente esta igreja era uma igreja que tinha uma agenda que ao observador externo era uma agenda digna de destaque. O grande problema é que aquele que é o Senhor, ou aquele que é o objeto de toda a nossa atividade, não estava satisfeito com aquilo que estava sendo realizado. E aí nós precisamos parar para pensar a respeito destas coisas, meus irmãos, porque muitas vezes nós estamos muito satisfeitos com o que nós estamos fazendo e nem um pouco interessados em saber o que Cristo acha a respeito do que nós estamos fazendo.
A exemplo de Maria e Marta, nós estamos como Marta correndo de um lado para o outro, achando que nós estamos impressionando o Senhor, quando na verdade nós estamos desagradando o Senhor. Maria estava ali quedada aos pés do Redentor. Maria estava ali aprendendo com ele. Maria estava ali valorizando o ensino dele. E aqui nós temos uma igreja que tem obras, uma igreja que tem atividades, uma igreja que tem labor. Porém, as motivações para as obras, para as atividades e para o labor eram motivações indignas, não eram íntegras, e por isso estas obras elas eram rechaçadas. Muito provavelmente aqui estava mais preocupado com o aspecto do envolvimento com a cidade do que efetivamente com a pregação do genuíno evangelho da graça de Deus. Eles estavam mais preocupados em realizar coisas do que em efetivamente pregar o evangelho da graça de Deus. E eu chamo a sua preciosa atenção dentro desse contexto para um testemunho que eu acabei lendo recentemente a respeito do crescimento do calvinismo na Indonésia. Se você desejar ler o artigo, por favor, vá até o site da CPAD News. Está lá um artigo a respeito do crescimento do calvinismo na Indonésia. E o artigo destaca uma ação que vem sendo desenvolvida na Indonésia referente ao crescimento do calvinismo. E o destaque é para um empreendedor que tem investido na educação por meio de escolas, por meio de universidades, tem investido em hospitais, tem investido em outras áreas, porém com uma cosmovisão bíblica, porém com um propósito de glorificar a Deus e não de meramente de fazer obras sociais. E o artigo traz algo que eu achei impressionante. A fé reformada chegou na Indonésia já há séculos, e o autor diz o seguinte: a igreja na Indonésia se perdeu. A igreja na Indonésia ficou mais preocupada com o social do que com a pregação do evangelho. E isso fez com que a igreja fosse encolhendo, não fosse crescendo. As pessoas pensam, quanto mais nós nos envolvermos com o social, mais a igreja cresce. Isso é engano, meus irmãos. A igreja cresce por meio da pregação da palavra. A igreja cresce por meio da exposição do evangelho. É por isso que a igreja cresce. E como ela cresce corretamente, não há nada de errado em que a igreja exerça o seu testemunho na sociedade, por meio de escolas, por meio de hospitais, por meio de outros elementos e instituições. Não para transformar a sociedade por meio das suas escolas e dos seus hospitais, mas para testemunhar a sociedade. Nós precisamos parar com essa ideia de que nós vamos transformar a sociedade. Nós não vamos transformar nada, porque nós não temos poder para transformar nada. Quem transforma é o poder do evangelho. Nós pregamos e o evangelho transforma. O que nós temos que fazer é testemunhar o evangelho. A transformação é com Deus. E estes calvinistas que estão lá na Indonésia, eles estão corretos. Eles estão fazendo a coisa certa. Eles estão testemunhando da graça por meio das instituições. Mas aqui é o contrário. Aqui perderam o foco. O que é que nós podemos dizer a respeito de Sardes, que se julgava viva por conta das suas obras, que se julgava viva por conta da sua tradição, que se julgava viva por conta do seu histórico? Era uma igreja que, a exemplo de Éfeso, estava sem amor. Tinha obras, mas não tinha amor. Tinha atividades, mas não tinha o fervor, não tinha a busca da face de Deus, não tinha uma íntima comunhão com Deus. Como Pérgamo, esta igreja estava distraída, esta igreja não estava atenta, esta igreja não estava exercendo aquilo para o qual ela foi chamada. Como Tiatira, ela era uma igreja tolerante. Digamos que nela estava tanto a doutrina dos que seguiam a Balaão, quanto dos nicolaítas, quanto a influência de Jezabel, tinha de tudo aqui, só não tinha adoração verdadeira ao Senhor, só não tinha um comprometimento com a palavra do Senhor, e por isso a igreja que se julgava viva
por conta da sua agenda, por conta do seu patrimônio, por conta do seu histórico, é chamada pelo Senhor da igreja de uma igreja morta. E isso, meus irmãos, deve chamar a nossa atenção particularmente, pessoalmente, individualmente, e não apenas nos escondermos no coletivamente. Ele estava falando à sua igreja, estava falando às pessoas que estavam ali. Algo que também é digno de nota, por que que essa igreja chegou a esta condição? Porque até agora é a igreja que está na pior condição. Uma igreja com 40 anos, uma igreja chegou a este estágio, chegou a este patamar, por quê? Uma resposta que pode vir ao encontro desta indagação é porque nesta igreja havia um número expressivo de não convertidos, pessoas não regeneradas, que assumiram as posições, pessoas não regeneradas que assumiram a liderança, pessoas não regeneradas que estavam replicando algo acerca do qual ouviu falar, mas não havia ainda experimentado. Daí o quadro triste desta igreja. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives, e estás morto. Mas há uma saída, há uma esperança, há condições, porque o Senhor da igreja misericordiosamente está oferecendo graça, está trazendo uma oportunidade. E o texto começa dizendo o seguinte: ser vigilante. É interessante como o texto começa, ser vigilante. Por que vigilante? Porque o Senhor está usando a própria história da cidade, porque foi a ausência de vigilância que levou a cidade à derrocada em duas oportunidades. Lá no século 6 a.C., depois no século 3 a.C., foi por falta de vigilância que a cidade foi destruída. Por isso ele começa dizendo, ser vigilante, ou seja, não seja indiferente. Ele está chamando a sua igreja a tomar uma posição. Ele está chamando a sua igreja a tomar uma decisão, a se posicionar, a não ficar indiferente ao que ele está falando. Por isso, ser diligente, ser vigilante. E consolida o resto que está para morrer. Ele chama a atenção e diz, preste atenção ao que está acontecendo. A igreja está definhando, a igreja está sumindo, a igreja está indo embora. Preste atenção nisso. E alguém poderia dizer, como essa igreja está indo embora? Se essa igreja está cheia, se essa igreja está ativa, se essa igreja tem dinheiro, se essa igreja se relaciona bem com a cidade, como é que essa igreja está morrendo? O problema é que a cidade estava na igreja. E a igreja, há muito, tinha deixado a cidade. A igreja, há muito, tinha deixado a cidade. Mas a cidade estava em peso na igreja, com seus hábitos, com seus costumes, com suas manias, com seus pecados, com a sua incredulidade, com tudo que lhe é peculiar. Igreja cheia, igreja ativa, igreja rica, porém diante de Cristo, uma igreja morta. E agora ele diz, olha, ser vigilante, não seja indiferente. Tome uma posição, saia do seu comodismo, reaja, porque se assim não for, as portas vão fechar. Nós temos uma percepção teológica equivocada, baseado naquele texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a gente imagina que por conta daquele texto, uma igreja local não pode acabar. Isso está completamente equivocado. Uma igreja local pode acabar e ao longo da história muitas igrejas acabaram. Não é disso que ele está falando. Ele não está falando de um prédio, ele não está falando de uma organização, ele está falando da mensagem, da vida, do agir do seu espírito no meio do seu povo. Isso efetivamente as portas do inferno jamais poderão sufocar, apagar.
a igreja sempre avançará contra as portas do inferno. Não é que a igreja estará numa posição defensiva, é que a igreja estará numa posição ofensiva. A ideia do texto é que a igreja deve saquear, a igreja deve invadir e romper os portões do inferno para dali retirar os eleitos. A ideia é essa. As portas do inferno não resistirão à pregação do evangelho da graça de Deus. E era isso que essa igreja deveria fazer. Segundo, consolida. Ser vigilante e consolida. A consolidação a que o texto faz menção significa a remover o pecado. Já disse isso em outra oportunidade e creio que é sabidamente conhecido dos meus irmãos. Ou o pecado nos afasta da palavra, ou a palavra nos afasta do pecado. Se eles não querem que a igreja morra, então que seja consolidado a remoção, a retirada do pecado. Eu e você, se não quisermos ficar definhando espiritualmente, precisamos retirar da nossa vida, da nossa história, aquilo que desagrada a Deus. Nós não podemos servir a Deus com os nossos pecados de estimação. Nós não podemos. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. E aquela igreja era chamada a abandonar os seus pecados, a abandonar o seu orgulho, a abandonar as suas práticas pecaminosas, a abandonar a sua devassidão, a abandonar tudo que a levava para longe do seu Senhor. Por isso, tome uma postura, não fique indiferente. Por isso, remova o pecado, afaste essas coisas que desagradam a Deus da sua vida. E aí o texto prossegue. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Como uma igreja pode recuperar a sua vitalidade? Como uma igreja pode recuperar a sua força? Como uma igreja pode recuperar a sua influência? Como uma igreja pode efetivamente testemunhar? Como? Muitas vezes nós ficamos procurando saídas criativas, complexas, complicadas, mas é algo muito simples. Diz o texto: lembra-te do que tens recebido e ouvido. É por meio da palavra, irmãos. É na palavra, irmãos, que nós vamos avançar, que nós haveremos de progredir, que nós haveremos de crescer, que nós haveremos de nos fortalecer. O texto está dizendo que eles tinham que ser vigilantes, tomar uma posição, eles tinham que consolidar, removendo o pecado, e eles precisavam se voltar para a palavra. Semana passada, eu fiz a leitura de um texto do reverendo Hernandes, comentando a respeito da igreja de Tiatira. Farei o mesmo hoje a respeito de Sardes, no que diz respeito a esse lembrar-se, no que diz respeito ao apego à palavra de Deus. Olha o que o reverendo Hernandes escreve a respeito dessa questão. O que eles ouviram e deveriam lembrar, guardar e voltar? A resposta: a palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Uma igreja pode ser reavivada quando volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Deixamos que a história passada nos desafie no presente a voltarmos para a palavra de Deus. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à palavra. Os crentes passam a ter fome de Deus e da sua palavra.
começam a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandonam o descaso e a negligência com a palavra torna-se doce como mel, as antigas veredas se fazem novas e atraentes, a palavra torna-se viva, deleitosa, transformadora. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, orientado e limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, sua fonte, sua motivação, seu limite e seus propósitos. Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, com culto festivo, inovações litúrgicas, obras abundantes, dons carismáticos, milagres extraordinários. O reavivamento é bíblico ou não vem de Deus. Então, se nós queremos vida pessoalmente, vida comunitariamente, nós precisamos buscar a palavra. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E agora o texto avança, porque o texto não para. O texto diz: guarda-o. Não é apenas conhecer, não é apenas saber, não é apenas ter a informação. É conhecer, saber, ter a informação e praticar, e executar, e exercitar, e viver no dia a dia, e viver no cotidiano, e viver no âmbito da família, e viver no âmbito do trabalho, e viver no âmbito da igreja, e viver no âmbito do lazer, e viver no âmbito da vida, porque a palavra de Deus, ela se estende a toda a nossa existência. Então, a cada estudo bíblico que nós participamos, a cada culto que nós participamos, nós temos da parte de Deus a graça de receber a sua palavra, não simplesmente para colecionar as informações, não simplesmente para que possamos nos exibir, mostrando quantas informações, quanto conhecimento, quanto saber nós temos, mas este conhecimento, este saber deve nos humilhar e nos levar a praticar, a viver. Essa igreja nem sabia e nem praticava. Só saber não resolve. Praticar sem saber não resolve. Tem que saber e praticar. A saída na vida desta igreja passava pela vigilância, passava pela consolidação, passava pela lembrança, passava pela guarda. Diz o texto: arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Nós precisamos, meus amados irmãos, de arrependimento. Ao arrependimento, que é fruto da regeneração, aquele arrependimento inicial, mas não paramos aí. Ao arrependimento que avança, que prossegue como resultado da santificação. Talvez, ou melhor, muito do meu estágio de limitação espiritual passe pela ausência de arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento, meus amados irmãos, é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente eu identificar que eu fiz alguma coisa errada. É muito mais do que identificar que eu não estou procedendo corretamente. O arrependimento é muito mais do que uma identificação. O arrependimento é esta identificação que gera uma ação, que gera um empreendimento, que gera uma atitude de mudança. E ele convida a igreja a se arrepender. Às vezes a gente está convidando aquele que a gente chama de não crente. Ele precisa se arrepender. Ele não está falando para não crente, muito embora aquela igreja estivesse infestada de não crentes. Ele estava falando para uma igreja. Arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Nós precisávamos lidar mais a sério com esse tema arrependimento. Nós precisávamos pedir a Deus um coração mais quebrantado, mais contrito. Nós precisávamos pedir a Deus uma ação mais efetiva do seu Espírito na compreensão do que seja o arrependimento bíblico. Essa igreja que estava morrendo, ela estava morrendo porque ela não visualizava
o menor aspecto de arrependimento. Ela não sentia a menor necessidade de arrependimento. A avaliação da sua liderança, a avaliação da sua membresia, a avaliação da sociedade é que ela estava viva. Mas a avaliação do Senhor Jesus é que ela estava morta. Morta. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Valendo-se do episódio, ou dos episódios do passado, ele diz, aquela devastação, ou as devastações que ocorreram por conta da falta de vigilância, elas estão à porta. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Pérgamo, nós tínhamos um grande grupo de cristãos e um pequeno grupo de não cristãos que causava uma grande confusão. Eram os distraídos, que nós chamamos aqui de distraídos. Por favor, não vá usar esse termo aí teologicamente, não. Isso é uma coisa nossa aqui, viu? Isso aqui foi uma coisa que a gente classificou aqui. Chegamos em Tiatira. Em Tiatira nós tínhamos um pequeno grupo comprometido e uma multidão completamente descomprometida. Era o inverso de Pérgamo. Mas quando nós chegamos em Sardes, a coisa é dramática. É dramática. É tão dramática que o Senhor Jesus chega a dizer umas poucas pessoas. Porque o remanescente fiel era mínimo. Mas aí eu caminho, meus amados irmãos, para o encerramento, buscando enfatizar algo que eu iniciei. Veja o amor do Redentor, veja sua graça, veja sua misericórdia, veja que Ele está oferecendo uma oportunidade, veja que Ele está concedendo a oportunidade do recomeço, de reestruturar, de tomar uma nova postura. Ele não está desprezando aquela multidão afastada dos seus princípios, negligente para com os seus preceitos. Ele não está olhando apenas para as poucas pessoas, mas Ele está trazendo, por meio da sua ação graciosa, a oportunidade de uma reversão para aquele quadro. E aqui está, meus amados irmãos, a mensagem gloriosa do Evangelho. Ou seja, não há situação de morte que não possa ser revertida. Não há um quadro caótico que não possa ser mudado. Não há uma situação que esteja liquidada diante dos reis e do Senhor dos senhores, diante daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, porque Ele tem um Espírito que traz vida. Então esta é a mensagem, esta é a palavra. Diante da complexidade dos quadros da nossa vida, dos nossos dilemas familiares, da complexidade eclesiástica, nenhum de nós está autorizado a, por assim dizer, jogar a toalha, mas confiar naquele que tem. Ele tem. Ele tem. Ele disse assim: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, tem a plenitude do Espírito, e então ele pode gerar vida onde há morte. Nós geralmente ficamos muito otimistas e queremos vida onde há vida, mas Ele gera vida onde há morte. Ele é especialista nisso. E é por isso, meus amados irmãos,
que as portas continuam abertas, porque nós cremos que Ele traz vida em meio à morte. E aos seus, Ele promete uma declaração pública do seu compromisso, do seu comprometimento. Como eu disse, hoje, algumas declarações públicas foram feitas. Certamente que quem recebeu a declaração gostou. Quem não recebeu está aguardando, está anotando. Então, os que não fizeram a declaração, por favor, ainda há tempo, porque se não fizer a declaração, vai ficar lá anotado. Estou avisando. Depois não diga que o pastor não avisou. Se domingo eu recebi uma reclamação aqui, não fez nenhuma declaração referente ao Dia dos Namorados. Eu vou avisar. Quinta-feira, quarta-feira eu falei. Falei publicamente, falei pela internet. Agora, não existe declaração que se assemelhe à declaração do Filho de Deus. Ele haverá de declarar diante do Pai. Ele haverá de declarar diante dos santos anjos que nós pertencemos a Ele, que nós somos sua propriedade, que nós somos dele, e isso por toda eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.